estava vendo uma entrevista do Caco Barcelos falando das mortes, né? Dos homicídios que tem no Brasil. E ele mostrou alguns números que eu não sei exatamente quais são. A maioria das mortes que acontecem por civis armados. Sim. Né? Arma de fogo. O bandido, aí vai vir aquele cara e fala assim, você está defendendo bandido. Não estou defendendo bandido. Né? Mas assim, tipo 10%, 15% são mortes do crime. 30 e tantos por cento é policial que mata. E o resto todo é civil que mata. Mata filha, mata mulher, mata o cara que tentou assaltar, esse tipo de coisa. E você vê uma coisa absurda, por exemplo, os Estados Unidos são um dos países mais violentos do mundo. Sim. Há alguns anos, acho que foi em 2022, a polícia do Rio de Janeiro matou mais do que todos os policiais dos Estados Unidos em um ano. Só o Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Outras coisas que as pessoas falam em relação, por exemplo, ao Bolsonaro. Outro dia eu peguei um Uber e o cara falando, as pessoas são maldosas. Dizem que o Bolsonaro ficou imitando gente morrendo sem falta de ar. Ele só falou, ele não estava com nenhuma intenção. Aí eu peguei e falei com ele assim, cara, presta atenção, era uma pandemia. As pessoas não... E que transmitia por vias aéreas. Então as pessoas não podiam respirar o ar do outro. E ele falando para as pessoas que era uma gripezinha, que não era para usar máscara e tal. Eu falei, então tem alguns dados que você precisa levar em consideração. Nas cidades onde o Bolsonaro ganhou a eleição, morreram 3 vezes mais do que nas cidades em que ele perdeu a eleição. O número de brasileiros no mundo representa 2,7%, 2,8% da humanidade, se você pegar a população do Brasil. No entanto, as pessoas que morreram por Covid no mundo, o Brasil representa mais de 11%. Sabe, existe uma relação de causa e efeito. Então, aí você pega um bolsonarista e o cara vai falar assim, mas o Lula também depreciou a depressão, tá? Que ele falou assim, eu não tenho tempo para ficar deprimido, alguma coisa assim. Umas bobagens. Exatamente, é uma Eles outra... vão se apegar nisso. Eles vão se apegar nisso. Essa fala do Lula não causa morte de 700 mil pessoas. Exatamente. E ele está ajudando a curar a depressão, porque o SUS tem serviços... Sim, né? demais. Tem várias... psiquiátricos, psicológicos. Mas você entende como a comunicação... A gente estava falando disso, inclusive, sobre as Big Techs, os algoritmos, esse tipo de coisa. Você entende como é que a comunicação fabrica o pobre de direita? Fabrica e também não defende. A comunicação do governo Lula é péssima. Péssima. Eu acho péssima. Então, o Lula... E outra coisa, e a grande imprensa também não fala de Lula, não quer saber de Lula. O Lula tem inaugurado hospitais importantíssimos. Sim. Tem feito trabalhos sociais importantíssimos, não sai uma nota em jornal nenhum. São as pessoas de esquerda, e também o próprio põe umas notinhas, mas assim... Enquanto isso, a direita, o tempo inteiro está publicando coisas. E tem uma coisa que é impossível você vencer. Naquele documentário, O Dilema das Redes, eles entrevistam os caras que criaram as redes. E é muito sintomático. Os caras que criaram as redes, muitos deles não deixam os filhos entrar nas redes. Porque eles sabem que aquilo é mal. E outra coisa que eles falaram, uma mentira falsa espalha 6 vezes mais rápidas do que uma mentira, do que uma real, do que uma notícia verdadeira. E o cara perguntou por quê? O outro falou, porque a realidade não tem graça. A mentira você cria o que você quiser. O Luiz Tadeu ajudou uma senhora a atravessar a Avenida Paulista, uma velhinha. Aí eu filmo você atravessando, põe no Instagram, dá 20 curtidas. Aí se eu colocar... Luiz Tadeu jogou uma velhinha debaixo do ônibus, cara, vai dar 1 milhão. O que aliás é o mais provável. Você entendeu? Uma notícia Dependendo falsa, da velhinha, acho que é o mais provável. A notícia falsa, cara, ela se espalha muito mais fácil, muito mais rápido, porque ela Bruno, é o que você imagina. Você não acha que a gente precisava de mais sangue aqui, cara? De uma coisa mais... Uma imprensa mais marrom aqui, pra gente comentar? Cara, eu acho que a imprensa do Brasil, cara, eu já trabalhei demais com a imprensa do Brasil, né? Eu tinha uma visão... Você é um velho homem de imprensa? Eu tinha uma visão, talvez até meio... Eu tenho saudade do Pasquim, por exemplo. Sim. Não é? Acho que era fantástico, velho. Era? Na época da ditadura, principalmente. É maravilhoso. Eu, na época da ditadura mais foda, né? Na época mais pesada, nossa, aquele ali era o nosso alento. Chico Buarque, eu adorava ouvir Chico Buarque. Maravilhoso. Caetano. Construção é uma obra-prima. Eu ficava lendo aquilo, tentando, sabe? Eu tinha 14 anos, eu tinha pavor da ditadura, eu tinha pavor daquela merda toda. E ficava me alimentando disso. Você tinha consciência da ditadura com 14 anos, cara? 15 anos, sim. Isso era em 70 e... 14 eu tinha 71. 71.
71 eu tinha 14 Porque eu anos. só fui tomar consciência da... Eu só fui tomar consciência da ditadura depois que eu saí do... Quase na faculdade já. Olha que coisa interessante, cara. Eu fiz... A primeira faculdade que eu fiz foi ESPM, que é uma faculdade do capitalismo, quer dizer, publicidade, né? Propaganda. Eu tinha uma imagem romântica sobre publicidade. Sim. Os publicitários eram artistas, né? Porra, era Gosto outra... Oliveto. outra praia, né? Aham. E assim, o primeiro contato que eu tive com as greves do ABC foi lá. Porque eles tinham um DA, que era uma turma, que era totalmente de esquerda. Eu tive professores que foram perseguidos ali pela ditadura, que era estudo dos problemas brasileiros, eles davam, né? Tinha um professor de antropologia que andava num fusquinha velho. Na SPM, cara, sociologia eu tive. Sim. E o primeiro contato que eu tive com as greves do ABC, eles passavam filminhos em Super 8 das greves do ABC. Sim. E era todo mundo de esquerda lá. Todo mundo, né, que controlava o DA lá. E foi a minha primeira experiência. No cursinho já tinha um pessoal que era do Dante e que fazia humanas lá e que queria entrar na São Francisco ou na PUC, né? Na ECA, sei lá. Exatamente. Então, assim, mas eu tinha já 17, 18 anos. E eu sou 4 anos mais novo que você. Eu não tinha a menor ideia do que era a ditadura. Cara. E para mim foi sério, porque assim, meu pai, na época do golpe, meu pai apoiou, sabe? Minha família toda apoiou o golpe. E eu era ovelha negra, sempre fui ovelha negra. Você chegou a pesquisar porque o que eles tinham medo do quê? Meu pai tinha um problema sério, né? Meu pai, assim, ele trabalhou nos Estados Unidos nos anos 40, trabalhou com os americanos, ofereceram o green card para ele não ir embora, porque eles gostavam muito do trabalho dele lá. Ele trabalhava... Ele era engenheiro, é isso? Ele era engenheiro agrônomo e também ele tinha muito conhecimento de mecânica, ele projetava máquinas agrícolas. Ah, ótimo, tá. E na época da guerra, né, os Estados Unidos se tornaram o celeiro da Europa, né, produzia alimento através da agricultura familiar, porque lá fizeram uma reforma agrária. Meu pai desenvolvia máquinas agrícolas e fazia teste, da hora que funciona, ela é boa, vai para a linha de montagem. E isso é uma contradição, né? Porque os Estados Unidos conseguiu fazer a reforma agrária e a gente não fez até hoje, né? E eles que não deixaram a gente fazer, porque não queria que a gente desenvolvesse. Porque eles têm o pequeno agronegócio e tal. Todos os países do mundo. A França, né? Todos os países desenvolvidos só ficaram desenvolvidos porque fizeram a reforma agrária. Exato. Por isso que eles não deixam o Brasil fazer. Não querem que o Brasil seja desenvolvido. Tá. É coisa de comunista, de agente à toa, enfim. E meu pai, ele foi muito cultivado dentro daquele problema, a cortina de ferro. Então meu pai tinha lado, meu pai era do lado dos americanos, porque ele trabalhou para eles um tempão, ele tinha uma relação afetiva com os Estados Unidos, sabe? Tinha amigos, era um meio casa dele. Então quando teve essa questão aqui, que o Brasil podia virar comunista, mesmo meu pai sendo um cara muito culto, mesmo meu pai já me dizendo que ele seria marxista se o ser humano fosse capaz de ser, isso meu pai falava. Ele concorda, eu acho que o Marx está certo, só que eu acho que os humanos não são capazes de levar essa doutrina a sério. Eu meio que concordo ele com falava ele, isso. Mas enfim, então, aquela iminência, João Goulart, comunista, não sei o que, ele apoiou. Ele falou, não quero que o Brasil seja comunista, porque a referência era Stalin, né, o que o Stalin fez, aquele extermínio horroroso. Um Estado totalitarista. Totalitarista. Ei, pauta que o pariu, pauta que o pariu.